Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Serverless Series Latam. Eu sou Luiz Yanai, arquiteto de soluções AWS, e hoje vamos falar sobre tecnologias serverless que auxiliam no desenvolvimento e versionamento de suas APIs que suportam seu negócio. O tema de versionamento de APIs é bastante controverso, e podemos lidar com ele de diferentes formas. Citando algumas formas de versionamento, temos o versionamento mais comumente utilizado através da URL da API, seja no nível de host ou também no contexto da aplicação ou recurso. Temos a opção de incluir informações de versão também nos headers da requisição e também em outros parâmetros de consulta da requisição. Independente da estratégia que sua empresa adote, é importante ter o suporte ferramental para lidar com os dois tipos de componentes dessa arquitetura, o componente do contrato da API e o componente de implementação da API ou back-end. Um outro conceito básico importante é referente a quando versionar seus artefatos. Por regra geral, deve-se criar novas versões sempre que há uma quebra de contrato das suas APIs em relação aos consumidores, isto é, se com a mudança os clientes existentes não conseguem mais utilizar a API necessitando de modificações. Dado esse contexto, vamos falar de algumas tecnologias serverless que suportam esse cenário dentro da nuvem AWS. Uma das principais soluções serverless para implementar suas APIs na cloud são o Amazon API Gateway e o AWS Lambda. O API Gateway permite que você faça a gestão dos seus contratos de APIs, inclua features de segurança e integre facilmente com a implementação de suas APIs usando, por exemplo, o AWS Lambda. Pensando na gestão de versões e ambientes no ciclo de vida de suas APIs, as seguintes features são extremamente úteis: o API Gateway Stages e o Lambda Alias. Um stage dentro do API Gateway é uma referência para uma implantação, que na verdade é uma foto de sua API. Ao fazer o deploy de uma API, você tem a opção de criar um novo stage ou utilizar um já existente. Para cada stage, você pode realizar configurações específicas, como habilitar cache de respostas, habilitar throttling, configurar logs, definir variáveis, etc. Um uso comum para stages é para suportar diferentes ambientes de sua API, desenvolvimento, testes e produção. Para cada stage, sua API ganha um endpoint diferente, que inclui o nome do seu stage, permitindo a diferenciação dos mesmos. O endpoint de sua API é gerado automaticamente, mas pode-se trabalhar com endpoints customizados também. Um recurso interessante do Stage é a definição de variáveis. O uso delas possibilita realizar processamento e roteamento diferenciados por ambiente, por exemplo. As variáveis definidas podem ser utilizadas para compor o endpoint do serviço do back-end a ser invocado, para modificar a mensagem de requisição ou de resposta e também nas integrações com o Lambda, para definir qual função será invocada. Uma possível tecnologia para implementar suas APIs é o AWS Lambda. Com o Lambda, você traz seu código para executar na nuvem e não precisa se preocupar com servidores, resiliência e também escalabilidade. Durante a implementação de suas APIs, múltiplas versões podem ser geradas do seu código com o suporte de versionamento do AWS Lambda. Para invocar uma versão específica, você pode adicionar o ID da versão ao nome de sua função ao invocá-la. Para deixar esse comportamento mais dinâmico, temos a opção de criar diferentes alias que podem apontar para diferentes versões. O apontamento de um alias pode ser alterado conforme a necessidade. Neste exemplo, foram criados alias representando cada ambiente, dev, beta e prod, e apontando para diferentes versões da mesma função Lambda. Pensando em um versionamento fim a fim, podemos combinar as variáveis de stage com o alias da função para adicionar nossas APIs para uma implementação específica que desejamos por ambiente. Esta configuração variável por ambiente pode ser feita diretamente do console da AWS durante o desenvolvimento, ou também pode ser feita utilizando a infraestrutura como código, com o uso do framework SAN, por exemplo. Neste exemplo, temos um trecho de um template SAN, onde vemos os parâmetros de configuração de sua infraestrutura que identificam o ambiente a ser implantado. Dado o ambiente definido, a sua API será criada com variável apontando para o ambiente específico e podemos também habilitar features específicas no seu código do Lambda conforme o map de features por ambiente. Utilizando essa estratégia, a implantação fica muito menos sujeita à falha humana de versionamento.
Um outro tipo de estratégia para proteger de falhas de implantação é o de Canary Release. O API Gateway suporta Canary Release por stages, isto é, por implantação. Durante a implantação de uma nova versão de sua API, ao habilitar o Canary Release no seu stage, parte do tráfego para sua API é direcionada para a nova versão, enquanto o restante é direcionada para a versão anterior. Conforme o resultado da monitoração de performance da sua API indique que a nova versão está ok, é possível promover a nova versão para receber o tráfego full. Vamos apresentar uma demo rapidamente com um pouco das configurações que foram discutidas anteriormente. Aqui temos o console administrativo da AWS, onde temos, por exemplo, o API Gateway, onde definimos e fazemos a gestão das nossas APIs. Aqui temos algumas APIs já criadas dentro da região de Oregon, mas antes de começar a desenvolver nossa API, vamos ver a parte do back-end, que é implementado no Lambda. No Lambda eu criei uma função simples chamada processSomething em Python, que basicamente é uma função que vai receber um evento com um atributo chamado stage, vai imprimir esse atributo recebido na requisição e vai devolver uma resposta de status code 200 e com a variável recebida no corpo da mensagem. Essa implementação, toda vez que a gente faz alguma alteração dentro dessa implementação, temos a opção de criar uma nova versão para esse no meu código do Lambda. Para ver as versões existentes, a gente pode ir na parte de Qualifiers e temos todas as versões geradas com os comentários e a data que foi feita a criação. Nessa parte direita temos os alias criados. Por exemplo, a gente temos o alias development definido. Clicando sobre ele, podemos ver a versão específica e editar aqui esse apontamento do alias para que versão que a gente quer utilizar esse alias. No caso, estamos utilizando a versão latest, que é a última versão disponível. Podemos combinar duas versões dentro do mesmo alias para fazer um redirecionamento do tráfego. Quando formos chamar essa função específica, temos que colocar o nome da função, o nome do alias. Ou, no caso, se for chamar uma versão específica, a gente acessa com o nome da versão. Voltando aqui para a parte da definição da API, vamos criar uma nova API para chamar essa nossa função que foi definida no Lambda. Selecionamos a opção Create API e criamos uma API REST. Na criação da API podemos partir de uma existente, importar uma definição usando um padrão Swagger ou OpenAPI. Então vamos dar o nome aqui de MyAPI e vamos criar nossa API do zero. Aberto o editor, temos aqui na parte de ações as opções para a gente definir nossa API. O primeiro passo é criar um recurso. Vamos criar um recurso aqui chamado something. Então, dentro da nossa URL, colocar /something, a gente vai acessar esse recurso. Habilitamos o CORS para poder fazer os testes e ele já inclui automaticamente o método options para suportar o CORS. Vamos adicionar um outro método get dentro desse recurso para suportar aí a chamada do nosso implementação Lambda. No caso, vamos fazer uma integração do tipo Lambda, utilizando uma função Lambda que está na região de Oregon e US2. E aqui, na identificação da função Lambda, colocamos o nome da função, que é processSomething. Para utilizar aquele alias que for definido, a gente escreve aqui o nome do alias e salva a definição da função. Automaticamente o API Gateway já ajusta as permissões para poder acessar a função Lambda.
Feita essa definição, já podemos fazer o deploy dessa API. Na opção de Actions, clicamos em Deploy API, e nessa opção temos a opção de criar os stages do API Gateway, que vão definir aí, no caso, os nossos ambientes. Vou criar então um stage chamado Dev e fazer o deploy dessa API. Uma vez feito o deploy, temos o stage listado aqui e temos a URL para acessar nossa API, que inclui aqui o ID da API, o método de acesso à API, de execução, a região e no parte final aqui o nome do stage, que é Dev. Dentro das configurações do stage temos várias opções, entre elas as variáveis de stage. Vamos adicionar uma variável de stage para customizar aqui a nossa implementação. Vamos então colocar uma variável identificando que função lambda vamos invocar pela nossa função e colocar aqui a mesma identificação que a gente usou anteriormente na integração com o lambda. Salvamos a nossa variável. E agora vamos voltar para a definição da API, na parte de recursos, para ajustar e utilizar essa variável criada desse stage. Clicando aqui no método get, na parte de integration request, vamos alterar aqui a definição da função e deixar dinâmico, utilizando a definição, a variável que aponta para a função de forma dinâmica, utilizando a variável stage variables e essa sintaxe aqui. Como a gente já habilitou a permissão de acesso à função, a gente não precisa fazer nenhum ajuste na parte de permissionamento para a função. Uma outra alteração que vamos fazer, que é possível utilizando as variáveis de stage, é fazer a alteração do payload que a gente vai mandar para a nossa função lambda. Então, no caso aqui, vamos enviar um JSON com um atributo chamado stage, que a função está esperando receber, e vamos novamente utilizar a variável de stage, que foi definida, lambda fn, e passar aqui como parte da mensagem. Desta forma, a função lambda receberá essa informação, mesmo que não tenha sido enviada pelo método get, e ele vai devolver para a gente na resposta da invocação da API. Feita a alteração, precisamos fazer a implantação. Fazer uma implantação no stage já existente, que é o dev, onde tem definida a variável de stage, e podemos finalmente fazer a invocação da nossa API. Para isso, temos que incluir o nosso recurso que estamos acessando via get/something, e aqui temos no final o retorno da variável que foi definida no stage. Para fechar, vejamos algumas boas práticas para trabalhar com essas funcionalidades de versionamento dentro da AWS. Primeira delas, no Lambda, é importante habilitar a questão de versionamento mesmo para versionar o seu código, mas é interessante trabalhar com eles para fazer o apontamento dessas versões, não diretamente as versões, para tornar isso mais dinâmico possível. No API Gateway, da mesma forma, a ideia é que você aponte para os alias que existem dentro das funções lambdas, não diretamente para as versões. No API Gateway, os stages são muito mais focados em fornecer variáveis de ambiente do que focado para versões específicas. Isso vai te poupar muita administração se você começar a trabalhar com o API Gateway Stages relativos a versões de suas APIs. O quarto e último ponto é que, idealmente, a ideia é criar diferentes stacks de desenvolvimento por ambiente em contas diferentes. Então, você cria uma conta para desenvolvimento e você cria todo o seu stack de desenvolvimento para aquela conta e assim por diante para teste e produção. Isso facilita bastante a questão de administração, de segurança e também qualquer impacto que tenha de limites e serviços. Este foi mais um vídeo do Serverless Series Latam. Nos vemos na próxima. Até mais.